Opa, diga lá, usuário Planeta Bio, tudo bem com vocês aí, turminha? Professor Júlio na área, apresentando a base do sistema respiratório humano nessa videoaula número 1. Então, com essa aula de hoje, a gente vai ver o basiquinho do sistema respiratório, né? Lógico que a gente vai entrar em detalhes mais importantes, né? Nas outras videoaulas da parte 2 e na parte 3. Então, vem comigo! Então, e você sabe quais são os órgãos que fazem parte do sistema respiratório humano? Anatomia básica, né? Do sistema respiratório humano. Então, vamos lá. Então, você sabe, nós podemos respirar tanto pela boca como também pelo nariz, não é? Mas saudável respirar por onde? Pelo nariz, não é isso? E aí o nariz, o ar, ele vai entrar lá pelas narinas e vai ingressar na cavidade nasal. Antigamente, essa cavidade nasal, ela era conhecida também com o nome de fossas nasais. Tá bom, e o caminho do ar? O ar está lá no nariz, ele vai descer para onde? Para a faringe. A faringe é um órgão duplo, né? Ela pertence tanto ao sistema respiratório, passa ar por ela, né? Mas ela tem uma comunicação com a boca também, então a faringe também faz parte do sistema digestório, por ela passa o bolo alimentar, não é verdade? Tá bom, aí põe a sua mão aqui no seu gogozinho, aqui, ó. Essa estrutura, basicamente, ela é feita de cartilagem, né? Tem uma articulaçãozinha óssea aqui, mas basicamente a estrutura é feita de cartilagem. E é nessa estrutura que nós vamos encontrar as nossas pregas vocais. Eu estou falando de quem? Da laringe. Ó a laringe aqui, ó. Sim? Agora você vai fazer o seguinte, ó. Coloca teu dedinho mais aqui. Ah, você deve estar sentindo os anéis cartilaginosos. Ó os anéis cartilaginosos aqui, não é isso? Da gloriosa traqueia, né? Basicamente, a traqueia é um tubo cartilaginoso, né? São anéis de cartilagem, basicamente dão sustentação, né, para o órgão, né? Se não tivesse, por exemplo, né, se a traqueia fosse um tubo mais flexível, se fosse um tubo feito de um tecido um pouco mais mole, ela iria se colapsar, né? E nós teríamos problemas para respirar. Então essa traqueia mantém íntegra, aqueles anéis cartilaginosos, eles mantêm íntegro a estrutura da traqueia, né? Então tá bom, agora repara que não dá mais para colocar o dedo porque já está dentro do tórax do cara, né? Nós temos aqueles dois tubinhos, os brônquios. Então a traqueia e os brônquios, eles parecem uma letra Y de cabeça para baixo, não é? O ar, então, ele faz o caminho da cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, dois brônquios. Vai o brônquio para um pulmão, vai o brônquio para outro pulmão, correto? Estou aqui nesse desenho aqui, ó. Você está vendo aqui um pulmão fechado, com as pleuras, com seus lobos. Pleura é, digamos assim, o tecido que reveste o pulmão, não é? E atenção, esse daqui é o pulmão direito, né? O referencial, por exemplo, é o cidadão aí, é a direita do cidadão. Então esse daqui é o pulmão direito, aqui é o pulmão esquerdo. O pulmão esquerdo, ele, no desenho aí, ele está partido ao meio, né? Para mostrar para a gente que o brônquio, quando ele chega no pulmão, ele se ramifica em tubinhos. Muitos tubinhos bem fininhos, alguns dos quais têm a espessura, por exemplo, de um fio de cabelo, são os bronquíolos. Esses bronquíolos, eles são uma mistura de alguns tecidos, dentre os quais o tecido cartilaginoso. Também tem cartilagem nos bronquíolos, né? Mas também tem tecido muscular, né? Aliás, no brônquio também tem tecido muscular, né? Então tá bom, enfim. Agora, talvez uma das estruturas mais importantes do sistema respiratório são aquelas que ficam na pontinha dos bronquíolos. São os gloriosos alvéolos pulmonares para tudo. Por quê? Porque por essas estruturas que o oxigênio que a gente respira consegue ingressar na corrente sanguínea e também por essas estruturas que o gás carbônico, né, que está no sangue, sai do sangue e é expelido posteriormente também por meio
desses alvéolos pulmonares. Isso a gente vai ver depois um pouquinho mais detalhado, correto? Então tá bom, mas vamos lá. Vamos detalhar o garotinho aí. Olha que bonitinho o garotinho, com catota no nariz. E vamos falar um pouquinho da cavidade nasal, né? Então, se a gente pegar aí, por exemplo, a cavidade nasal, um pouquinho mais de detalhe, a gente vai ver que a cavidade nasal, né, ela é formada por, digamos assim, labirintos, né, que a gente pode chamar de concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior, né? O ar, então, na hora que a gente respira pelo nariz, ele passa por aí, né? Também na parte superior da cavidade nasal, né? Basicamente ali apontando lá para a cabeça, a gente vai ter aqui o bulbo olfatório, que é uma estrutura ligada ao olfato. É por aí que nós sentimos o nosso olfato, né? Existem várias terminações nervosas que captam moléculas odoríferas, né? Transformam, né? Elas se ligam nessas moléculas odoríferas e a partir daí são formados impulsos nervosos que são enviados pelo nervo olfatório, né? Até o cérebro, até áreas do cérebro que interpretam o olfato, né? Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: a cavidade nasal, basicamente, quando o ar passa pela cavidade nasal, a cavidade nasal ela faz três coisas com o ar, né? Ela vai aquecer o ar, ela vai umedecer esse ar e, principalmente, ela vai filtrar o ar. Repara que o ar, inicialmente, ele já é filtrado pelos pelos da entrada da narina. Mas quando o ar passa pela cavidade nasal, ele de novo vai ser filtrado. E ele vai ser filtrado por esse tecido que você está vendo aí, que é o tecido epitelial pseudoestratificado ciliado. Ou seja, essa pelezinha de dentro da cavidade nasal, ela é basicamente formada por esse tecido. E esse tecido apresenta estruturas que lembram pelos, mas elas não são exatamente pelos, são estruturas locomotoras, né? A gente pode até falar que são anexos, né, da membrana plasmática, né? Na verdade, aí nós temos os cílios. Esses cílios eles têm uma origem lá nos centríolos dentro da célula, né? E esses cílios, né, uma das funções desses cílios é ajudar a reter partículas de poeira. Ou seja, a poeirinha lá que a gente está respirando, junto com o ar, parte dessa poeirinha que a gente está respirando, ela é retida por esses cílios. Além disso, olha a catota do garotinho. Por quê? Porque essa catota aí que você está vendo do garotinho, ela é, na verdade, o muco nasal. E esse muco nasal, ele também ajuda a reter partículas do ar, ajuda a filtrar o ar, né? Esse muco nasal, ele é produzido pelas células, né, do tecido epitelial que tem dentro aí do nariz, né? Essa pelezinha, muita gente chama também pelo nome de mucosa nasal, que na verdade é formada por um tecido epitelial pseudoestratificado ciliado, né? E essas células é que elas vão produzindo aqui a catota, né? Ó, vão produzir aqui o muco, 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 muco e cílio, 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 muco e cílio. Depois vem, na hora que o ar, por exemplo, ele vai passar por aqui, né? E digamos que ele vai passar com poeira, correto? Na hora que ele conseguir atravessar toda essa camada de tecido, o que vai acontecer? Boa parte da poeira foi retida. Por isso que a gente fala que esses cílios, mais a propriedade adesiva que tem no muco nasal, ajudam o quê? A filtrar o ar, né? Então tá bom. Então, muita calma nessa hora, sem muitas delongas, a gente pode falar que as funções da cavidade nasal são filtrar o ar, aquecer o ar, umedecer o ar. Belezinha? Perfeitamente. Daí o ar da cavidade nasal ele vai se deslocar para o próximo órgão. E qual que é o próximo órgão? Agora nós estamos aqui nas imediações da faringe. O ar está aqui, ó, fez esse caminho, tá bom. Mas isso aqui que você está vendo não é o ar, é o bolo alimentar. Lembra que eu te falei que a faringe ela tem ligação também com o sistema respiratório e também com o sistema digestório. Lembra disso, né? Então aqui nós temos a faringe, correto? Tá bom.
Mas acontece que a faringe também faz parte, né, do sistema digestório. Tá bom. Só que depois, né, se a gente seguir, por exemplo, aí a faringe, ela tem contato com a laringe, que é do sistema respiratório, e também contato com o esôfago, que faz parte do sistema digestório. Legal, o ar tem que pegar esse caminho, né? O ar que está aqui na faringe pega o caminho de quem? Da laringe. E aí vai embora, traqueia, bronco, bronquíolo, até chegar lá nos pulmões, né? Tá, lá no sistema digestório, nas videoaulas do sistema digestório, nós vimos que existe uma válvula, né? Uma válvula chamada epiglote. Essa epiglote, o que ela faz? Ela evita a entrada do bolo alimentar na laringe, correto? A gente até sente, né? A laringe está aqui. Quando a gente faz aquele movimento de engolir, né? Movimento do glum, glum, você sente que tem um negocinho que mexe aqui, não é? Essa coisa que mexe aí, na verdade, é o que? É toda a articulação para fechar a glote, né? A glote é a entrada da laringe. Quem está fechando é a epiglote. A epiglote é a válvulazinha que põe, fecha a entrada da laringe e impede que o bolo alimentar ingresse na laringe. A gente só quer que o bolo alimentar vá lá para o sistema digestório, vai lá para o esôfago, e a gente não quer, a epiglote não vai deixar que o bolo alimentar entre no lugar errado, entre lá na laringe. Quem tem que entrar na laringe é só o ar. Sim, ou entrar ou sair. Correto? Bom, e já que a gente está falando da laringe, próximo órgão, laringe. Já falamos da cavidade nasal, o ar passa pela cavidade nasal, passa pela faringe e agora estamos na laringe. Vamos olhar um pouquinho de perto a laringe. Olha aí uma laringe, a estrutura da laringe com um pouquinho mais de detalhes, né? Uma estrutura cartilaginosa, certo? Importante para a condução do ar, mas ela também é importante para a vocalização. Por quê? Porque no interior da laringe nós encontramos as gloriosas pregas vocais, também conhecidas como cordas vocais. Então, se, por exemplo, uma pessoa fizer uma laringoscopia, o que é laringoscopia? Basicamente, o otorrinolaringologista, ele vai estudar o funcionamento das suas cordas vocais. Então, ele vai colocar um laringoscópio, né? Esse laringoscópio colocado, né, na região, por exemplo, aqui pela boca, ele vai filmar, né, como se, por exemplo, eu estivesse colocando uma espécie de filmadora, né, mais ou menos por aqui, ó, né? Ó, então tá chegando, deixa eu mostrar aqui para você, chegou, tá bom. E aí aqui, por exemplo, no laringoscópio, ele vai filmar a laringe. E a imagem que você vai obter será essa daqui, né? E aqui estão as duas cordas vocais, tá bom? E essas cordas vocais, elas emitem som, elas vibram. E elas vibram quando a gente solta o ar, quando a gente expira, né? Você pode ver que elas não vibram muito bem, o som não sai legal quando você inspira, certo? Então, por exemplo, olha aqui, eu quero falar: oi, tudo bem? Eu estou soltando o ar. Agora vamos falar: oi, tudo bem? Inalando o ar. Oi, tudo bem? Não sai, não vibra muito bem, ou seja, essas pregas vocais, elas vão fazer isso daqui que vai mostrar agora essa GIF animada, né? Ou seja, elas se encontram, né? Existe aí uma musculatura, essa musculatura, por exemplo, ela controla todo o funcionamento de toda essa estrutura vocal, né? Então, na hora que a gente vai expelir o ar e falar, essas cordas vocais elas se encontram, né? Fazem uma resistência à saída do ar e vibram com uma certa frequência. E daí que sai, por exemplo, o som, né? Por isso que a gente fala que a laringe, além de ter uma função respiratória, ela tem uma função também vocal, é o nosso órgão vocal. Correto? Então tá bom. Bom, agora a gente vai falar da árvore respiratória. Eu estou dizendo isso daqui, ó. Não é verdade? Quer dizer então que a gente viu que o ar então ele passou, né, por todas essas estruturas e agora o ar ele vai entrar onde? O ar ele vai entrar aqui na traqueia, né? Então, a traqueia começa aqui, por exemplo, na região do pescoço, ela também é feita por anéis cartilaginosos e ela se ramifica em dois brônquios.
não é? Detalhe que a traqueia por dentro, ela também é formada por células compostas por cílios e que também produzem muco. Só que esses cílios, o que eles fazem? Eles basicamente fazem um movimento e empurram esse muco para a região sentido boca, né? Ou seja, vai formando aquele catarro com poeira retida, só que no movimento mais ascendente, né? Então isso vai sendo empurrado para depois aquilo ser eliminado, né? Na forma de catarro, por exemplo. Então a traqueia não é só um tubo por onde passa o ar, a traqueia também ajuda a filtrar o ar, como também a cavidade nasal. Tá certinho? Então tá bom. Bom, aí repara que a traqueia se ramifica em dois tubos também cartilaginosos, né? Chamados de brônquios. Os brônquios, eles que conduzem o ar diretamente para o pulmão. Nesse desenho aqui a gente não está com o pulmão desenhado, mas a gente sabe que na verdade os brônquios eles penetraram aqui no pulmão. Estou desenhando aqui, por exemplo, os dois pulmões aí em amarelo, certo? E detalhe importante, né? Já que a gente está vendo traqueia, brônquio, então vamos falar do bronquíolo. Traqueia, bronco, bronquíolo. O que são os bronquíolos? São as pequenas ramificações dos brônquios, certo? Bom, então aí você tem aquilo que a gente pode chamar de árvore respiratória. Mas a gente não pode esquecer também que boa parte dessa árvore respiratória, sobretudo os brônquios e os bronquíolos, eles estão no interior do quê? Dos pulmões. Então vamos dar uma olhadinha melhor aí, vamos detalhar um pouco mais os pulmões então, né? Então nós temos dois pulmões. E esse carinha que você está vendo é o nosso glorioso pulmão direito. Esse daqui é o nosso glorioso pulmão esquerdo. Tá, o que é esse ló? Ló de lobo. Como assim lobo? Lobo são as partes que formam os pulmões. Então, o pulmão direito, repare, ele é formado por três partes. Então, ele é formado por três lobos, enquanto que o pulmão esquerdo, ele é formado por dois lobos, né? Outro detalhezinho aí importante, você deve ter reparado que o pulmão esquerdo, ele é um pouquinho menor, ele tem uma curvatura aqui, ó, o mediastino. Exatamente essa curvatura, ela tem uma razão. É para abrigar quem? O coração. É um espaço necessário para que o coração se acomode aí, né? Então, por isso que os pulmões não são exatamente simétricos, os dois pulmões. O esquerdo ele é um pouquinho menor, exatamente para dar espaço para que esse coração, o nosso coração, fique localizado aí. Tá bom. Professor, o pulmão é igual à bexiga? Olha, mais ou menos, né? A gente pode falar assim, por exemplo, que é uma comparação um pouco, digamos, inverídica. Por quê? Né? Embora as bexigas se encham de ar e os pulmões também se encham de ar, o nosso pulmão ele é parenquimatoso, ele é espumoso, ele tem vários tecidos internos, né? E alguns desses tecidos, eles são chamados de pleuras. Então, tem a pleura parietal, tem a pleura visceral. O que são as pleuras? São os tecidos epiteliais que revestem o pulmão, né? É como se fosse, entre aspas, grosseiramente falando, a pelezinha do pulmão. A pleura parietal é um pouco mais externa, inclusive ela não está envolvendo só o pulmão, ela envolve também uma parte da musculatura respiratória, que é o diafragma. E você tem uma pleura, chamada pleura visceral, um pouco mais interna, né? Mais internalizada. Entre as duas pleuras, a pleura parietal, que é um pouco mais externa, e a pleura visceral, que é um pouco mais interna, você tem um líquido, né? E esse líquido ele evita o atrito entre essas duas pleuras, mantém a integridade dessas duas pleuras, que são basicamente as membranas que revestem o pulmão lá por dentro. Tá certo? Mas então tá bom, e já que a gente está falando de pulmão, claro, vamos falar de um pulmão sadio e de um pulmão zoado. O pulmão sadio, bem elástico, esse daí que você está vendo bem escurinho é o pulmão de um fumante, né? Então você está vendo aí no laboratório os cientistas injetando ar nos pulmões. O pulmão sadio, o pulmão de um não fumante, ele apresenta os seus tecidos um pouco mais preservados.
com maior elasticidade, consegue, por exemplo, acomodar um maior volume de ar, não é? Agora, olha só o cara enchendo lá, por exemplo, esse pulmão aí, por exemplo, que é um pulmão de fumante bem escuro, né? Você viu que ele perdeu elasticidade. Gente, cigarro só faz mal. Quando eu falo cigarro, não é só o cigarro normal, inclusive o cigarro eletrônico, né? O cigarro, ele causa enfisema pulmonar. O que é enfisema pulmonar? É a destruição gradativa dos alvéolos pulmonares. Daqui a pouco você vai ver com detalhe aí os alvéolos pulmonares, né? Além disso, existem centenas de substâncias no cigarro, inclusive no cigarro eletrônico, que são capazes de desencadear câncer, né? E não é só câncer no pulmão, câncer em várias partes do corpo. Câncer na boca, câncer no esôfago, câncer no rim, câncer na bexiga, né? Enfim, né? Ele causa, por exemplo, uma enormidade de malefícios ao organismo humano, né? Ou seja, é óbvio que fumar, apesar de toda a propaganda, alguns podem deixar a pensar, por exemplo, que fumar é um ato elegante ou alguma coisa do tipo, né? O ato de fumar, por exemplo, é uma destruição em suaves parcelas do organismo humano. Sim, mas voltando à anatomia, se você perguntar para mim quais são as estruturas essenciais e mais importantes do sistema respiratório, olha elas aí, os alvéolos pulmonares, aquelas bolinhas que ficam no final dos bronquíolos, não é? Nós temos milhões de alvéolos pulmonares, somando aí os dois pulmões. Repara que esses alvéolos pulmonares são bem pequenininhos, né? Você está vendo aqui uma estrutura ampliada, né? E eles são muito vascularizados. Significa que tem sangue, capilares sanguíneos, né? Passando por esses alvéolos pulmonares, certo? Tá bom. Então, é o seguinte, imaginando a seguinte cena, o indivíduo respirou pelo nariz. Bom, então respirou o ar. No ar não tem só oxigênio, no ar tem nitrogênio, né? Basicamente o ar é formado por 79%, né, de nitrogênio e mais ou menos uns 20%, né, de oxigênio, certo? E outros gases também, é óbvio, né? Mas do ar o que interessa para a gente, o que a gente quer absorver é o oxigênio. O oxigênio está fazendo aquele caminho da cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo. Olha, o oxigênio vai entrar onde? No interior dos alvéolos. Entrou aqui um oxigêniozinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó, O2, certo? Ou seja, entrou aqui um oxigênio no alvéolo, vindo lá do ar. O que o oxigênio vai fazer? Vai ingressar na corrente sanguínea. Você está vendo aqui no desenho mais ampliado ainda, né? Um alvéolo super ampliado, um capilar sanguíneo e o sangue no interior do capilar sanguíneo, já absorvendo esse oxigênio. Claro que ao mesmo tempo, né? O gás carbônico que está no sangue está saindo, o gás carbônico é eliminado. Ou seja, é por intermédio dos alvéolos pulmonares que o oxigênio ingressa na corrente sanguínea, entra no sangue, o que é muito importante, né? E por outro lado, o tóxico gás carbônico sai do sangue também por meio dos alvéolos pulmonares. Depois a gente vai entrar isso daqui com um pouquinho mais de detalhe, né? Aliás, nós vamos entrar agora e vamos falar detalhadamente desse processo que tem um nome. Esse processo chama-se hematose. Bom, então a gente pode falar que os alvéolos pulmonares são os locais onde ocorre a hematose. Mas vamos detalhar um pouquinho mais o processo de hematose. O que é hematose? Hematose trata-se da entrada de oxigênio no sangue e saída do gás carbônico do sangue. Basicamente aí o nosso desenho está mostrando isso, os dois desenhos inclusive, né? Então aqui, por exemplo, é o alvéolo pulmonar, tá vendo? Ó, que é o interior do alvéolo pulmonar. O ar chegou até o alvéolo pulmonar com o oxigênio. Por difusão simples, o oxigênio atravessa as células do alvéolo pulmonar, a parede do alvéolo pulmonar, entra nos capilares sanguíneos. Por outro lado, o gás carbônico que está no sangue abandona o sangue lá dos capilares
e ingressa, entra também por difusão simples no interior dos alvéolos pulmonares. Então você está vendo uma renovação do sangue. O oxigênio está entrando no sangue, o gás carbônico está saindo do sangue. O legal oxigênio, o bom, o vital oxigênio entra no sangue pelos alvéolos pulmonares. O ruim gás carbônico abandona o sangue, o que é bom, porque depois ele vai ser expelido também no nível da vasculatura dos alvéolos pulmonares, né? Tá. Ah, mas professor, o que são essas balinhas aqui que tem no sangue? Esses caras são as hemácias, são os glóbulos vermelhos, os eritrócitos, né? São eles que transportam gases. Então você está vendo, por exemplo, que vamos começar por aqui, ó. Quando o oxigênio ele entra no sangue, ele na verdade vai ser captado pelas hemoglobinas que tem na hemácia. Depois a gente vai detalhar um pouquinho isso daí numa outra videoaula, né? E aí o que vai acontecer? A hemácia com o oxigênio vai transportar esse oxigênio, vai embora, vai abandonar o alvéolo e vai transportar esse oxigênio em direção aos tecidos. Os tecidos vão absorver o oxigênio, vão liberar o gás carbônico, né? O sangue retorna para os alvéolos. E aí, quando esse sangue retornar para os alvéolos, olha ele retornando aqui, olha, ele está retornando com o quê? Com gás carbônico, ele está retornando com gás carbônico. Aí o gás carbônico que está no sangue, basicamente no interior das hemácias, né? Ele também abandona a hemácia e entra no alvéolo. Processo importantíssimo chamado de hematose. Tá bom, então vamos fazer um resuminho básico da hematose, né? Bom, então a gente viu lá que o oxigênio que a gente respirou fez todo aquele caminho no sistema respiratório. Cavidade nasal, faringe, laringe. Depois foi para a traqueia. Depois brônquio, bronquíolos. Bronquíolo. No final do bronquíolo, alvéolos pulmonares. Onde ficam os alvéolos pulmonares? No interior do pulmão. Olha os pulmões aqui, correto? Tá bom. Nesse momento, quando o oxigênio chega no alvéolo, ele não vai ficar parado no alvéolo. Ele vai entrar onde? Ele vai entrar no sangue. Sangue. Pronto, entrou no sangue. O capilar sanguíneo está pertinho do alvéolo. Tem sangue no interior do capilar sanguíneo. O oxigênio, por difusão simples, do meio mais concentrado, o alvéolo, para o meio menos concentrado, o sangue, passa por difusão simples de um meio para outro. E nesse momento o sangue ficou rico em oxigênio. Em fisiologia, sangue rico em oxigênio é chamado de sangue arterial. Forma-se, portanto, nos alvéolos pulmonares um sangue riquíssimo em oxigênio, denominado sangue arterial. Para onde vai esse sangue arterial? Ele vai sair dos pulmões, ou seja, dos alvéolos, e vai em direção ao coração. Em seguida, o coração vai bombear esse sangue oxigenado, esse sangue arterial, para quem precisa de oxigênio, ou seja, todos os tecidos do corpo humano. Tá aí o circuito arterial, né? O oxigênio entra no pulmão, entra nos alvéolos, o oxigênio dos alvéolos passa para o sangue por difusão simples, o sangue ficou oxigenado. Trata-se agora de um sangue, o quê? Um sangue arterial, né? Rico em oxigênio. Esse sangue arterial que nasceu lá nos alvéolos pulmonares, ele abandona os pulmões em direção ao coração, o coração bombeia esse sangue arterial até os tecidos. O que os tecidos vão fazer? As células vão fazer? Vão absorver o oxigênio, respiração celular, mas vão estar eliminando quem? O gás carbônico. A célula aqui do tecido, né? Ela basicamente está fazendo trocas gasosas, ela absorve o oxigênio e elimina o gás carbônico. Então, o sangue que trouxe o oxigênio, ele vai levar embora agora quem? O gás carbônico. O sangue agora está com gás carbônico. Onde que nasce o sangue com gás carbônico, rico em gás carbônico? Ele nasce no nível dos tecidos. Esse sangue aqui, agora ele tem um nome, né? Ele é chamado de sangue venoso. O que é sangue venoso? É aquele pouco oxigenado. Por outro lado, com maior concentração do quê? De gás carbônico. Tá bom, não é exatamente um sangue nobre, né? Digamos assim. Esse sangue com gás carbônico, o sangue venoso, ele tem que ser renovado lá no pulmão. Então ele vai sair dos tecidos, segue até o coração vai bombear esse sangue venoso em direção aos pulmões. Olha aqui o sangue venoso chegando, gente.
e chegando com gás carbônico. Bom, então vamos renovar esse sangue. O que vai acontecer? O gás carbônico, por difusão, sai do sangue e vai para os alvéolos. Ou seja, também por difusão simples, seguindo um gradiente de concentração do meio mais concentrado, o sangue venoso, para o meio menos concentrado, interior do alvéolo, o gás carbônico se difunde por difusão simples, né? Então tá bom. Então repara que aqui está acontecendo aquele processo que a gente falou aqui para vocês, chamado hematose. O oxigênio entra no sangue, o gás carbônico sai do sangue. Também a gente poderia falar também nas entrelinhas que a hematose é a transformação do sangue venoso em sangue arterial. Local da hematose, os alvéolos pulmonares. Então tá bom, vamos fazer alguns exercícios modelos, né, relacionados à aula de hoje. Então, por exemplo, esse exercício modelo FATEC, dados divulgados pelo Ministério da Saúde em 2015, indicaram que o número de fumantes do Brasil caiu 31% nos últimos 9 anos. Que bom! No entanto, o país ainda apresenta cerca de 20 milhões de habitantes sujeitos a um maior risco de desenvolvimento de diversos tipos de câncer, doenças pulmonares e cardiovasculares devido ao tabagismo. Muita gente fuma ainda. Entre as principais doenças pulmonares relacionadas ao cigarro está o enfisema, que é a irritação respiratória crônica de lenta evolução, na qual, aí vem a parte importante e trágica, as paredes internas dos alvéolos pulmonares são destruídas. Muita calma nessa hora. Quer dizer que se o cigarro ele destrói o alvéolo pulmonar, prejudica a hematose. Menos oxigênio entrará na corrente sanguínea. Menos gás carbônico sairá da corrente sanguínea. O sangue de uma pessoa que tem enfisema tende a ficar um pouco mais ácido, inclusive, com um pH um pouco menor. O gás carbônico não sai, o gás carbônico, vocês vão ver isso na videoaula 2, ele tende a formar ácido carbônico no sangue, né? Então é um sangue com um pouco mais de acidose. Por outro lado, é um sangue com menos oxigênio. Afinal de contas, o enfisema destrói o alvéolo, então o oxigênio, a hematose não acontece, né? Então o oxigênio não consegue, por exemplo, ingressar de forma satisfatória na corrente sanguínea. É um cara, por exemplo, que vai se tornar fraco, é um cara, por exemplo, que tem menos energia, certo? Afinal de contas, o oxigênio é extremamente importante nos processos metabólicos energéticos, não é? Mas prossegue aqui a questão. O indivíduo que sofre enfisema apresenta respiração ofegante, com chiado, falta de ar, que se agravam à medida que a doença avança, né? Que triste, né, gente? E quando a gente fala isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, que o enfisema destrói as paredes alveolares, na verdade o que está acontecendo é isso daqui, não é? Aqui, por exemplo, digamos que você está vendo aqui, ó, uns alvéolos pulmonares saudáveis. E aqui que ocorrem as trocas gasosas, a hematose. É por aqui, por exemplo, que o oxigênio entra no sangue. Só que o enfisema, ele faz isso com os alvéolos. Menos superfície de absorção. Os alvéolos são destruídos, eles se transformam em grandes bolhas, menos compartimentos, né? Menos bolinhas, na verdade. Isso significa que o cara perde área de contato, né? Se ele perde a superfície de troca gasosa, você vai ter menos difusão. Os alvéolos íntegros têm maior superfície respiratória, maior área de difusão. Os alvéolos não saudáveis, destruídos pelo enfisema pulmonar, têm menor área de difusão. Basicamente é isso, né, gente? Bom, e é isso. Aí, o que o examinador quer, afinal de contas? Olha, os sintomas do enfisema estão diretamente relacionados à função das estruturas pulmonares que são afetadas por essa doença, ou seja, os alvéolos. A função principal dos alvéolos tenho certeza que se você olhar as alternativas, você concordará comigo que a melhor opção é a alternativa C. Pelos alvéolos pulmonares, né? Essas estruturas, né? Elas permitem que ocorram trocas gasosas entre o sangue e o ar que foi inalado. Mas então tá bom, chegamos ao fim aqui da nossa videoaula número 1. Claro que na videoaula número 2
nós vamos detalhar um pouquinho mais esse processo de hematose e de que forma, né, o oxigênio e o gás carbônico são transportados na corrente sanguínea. Não deixe de assistir. Grande beijo, turminha batalhadora. Tchau, tchau.